Marco Martinelli já passou perfume, né? O sinal aqui para os entrevistados, para saber como é que se está tudo certo, é perguntar se passaram perfume. Você ainda não está na live, mas já vou colocar você, tá bom? Então, eu achei que é uma coisa interessante da gente pensar, né, em plena segunda-feira, né? Quais são os sinais que você está recebendo aí para uma boa ação como essa? E para ter a reação que a Raíza teve, né? Às vezes a gente não quer olhar, né? Não quer achar que pode ajudar, mas ela não só percebeu o sinal, como foi lá e ajudou o cara, ele está trabalhando, não é isso? Todo homem quer trabalho, né? Quer honestidade, quer se sustentar, quer ter autonomia, enfim, essas coisas que eu não preciso explicar, porque vocês também sabem. Então, vamos lá, falando de notícias boas, eis que surge Marco Martinelli, bom dia! Muito bom dia, está me ouvindo bem? Super bem. Então tá bom, prazer, que experiência boa acompanhar você nesses novos tempos, onde a gente transmite de tudo quanto é forma, né? É verdade, é verdade. E aqui, Marco, a gente fala só de notícia boa, né? De vez em quando eu boto aqui uma pimenta no café, sabe? Capricha um pouco mais na canela para ela ficar um pouquinho ardida, né? O café acaba ficando um pouquinho ardido, mas é mais para a gente refletir, né? Às vezes precisa. Mas é bom dar notícias boas. E eu fiz a chamada da sua entrevista, tá tudo bem aí? Eu estou aqui, não é que eu estou desmaiando, não, eu estou aqui ligando uma luz, porque eu acho que vai melhorar a minha cara. Vamos ver. Melhorou um pouquinho? Melhorou, isso. Então tá bom. Tá bom. Eu estava falando para as pessoas, né, que às vezes a gente... Eu sou uma, né, eu estou falando a meu respeito mesmo. Com 18 anos eu abri conta num banco e tive conta nesse banco até pouco tempo, né, e vantagem nenhuma. Uma vida inteira de conta no mesmo banco sem vantagem nenhuma. E hoje a gente tem outras modalidades, né, de instituição financeira e que trazem mais benefício para a gente do que as instituições formais, né, que mais tiram do que ajudam, né, mais atrapalham, inclusive, do que vivem às nossas custas e arrancam o fígado da gente, na verdade. Então, eu sei que você está trabalhando, você está como presidente de uma cooperativa de crédito, não sei se é esse o termo correto, mas aí você me corrige. E aí queria que você contasse como é que funciona a cooperativa de crédito, uma cooperativa financeira, como é que se dá isso e quais são as vantagens que a gente tem, né? Se compensa fazer a troca. Então, né, você sabe, Estela, que eu estava lembrando agora, eu acho que quem é da nossa geração sabe que tinha muito filme de faroeste, de bang bang, né? E naqueles filmes sempre tinha um banco local que inevitavelmente o bandido ia lá até o banco local e assaltava. E assaltava. Pra você ter ideia, até hoje nos Estados Unidos tem 15 mil bancos. 15 mil bancos. Porque a cultura de ter um banco local ou regional menor, mas que faça operações de crédito, captação e empréstimo localmente para desenvolver a comunidade, é uma cultura muito forte até hoje nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, que é uma cultura de um certo comunitarismo, né? Quer dizer, as pessoas se preocupam com a comunidade e entendem que os recursos financeiros daquela comunidade seriam mais úteis se fossem investidos em projetos ou em negócios ou em iniciativas da própria comunidade. Esse espírito é o que está presente nas cooperativas de crédito há 200 anos. Cooperativas de crédito têm vários ramos de atividade, um deles é o ramo crédito. Em São Carlos, eu tive o prazer de, juntamente com outros colegas, à época da Associação Comercial, fundar um braço financeiro, uma cooperativa de crédito, e essa cooperativa já tem 16 anos, né? Vai fazer 16 anos agora em novembro, de atendimento em São Carlos. Tudo então, isso? 16 anos, você acredita, Estela? Parece que foi ontem. O duro é que eu lembro. Você deve ter coberto a inauguração, pelo jeito, viu?
Muito possivelmente, né? Então já me dá. Nós estamos já naquela fase, lembra disso no meu tempo? Nossa, para acabar. Mas então é o seguinte: cooperativa de crédito em geral, para quem não conhece, não é uma novidade na história, tem 200 anos de iniciativa. Não é uma coisa de comunista, porque isso está presente nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, um monte de lugar no mundo. O Brasil, de certa forma, está popularizando esse modelo somente agora, justamente porque os grandes bancos, os 5 grandes bancos que atuam no país, é muito concentrado no Brasil, eles estão, digamos assim, migrando para certas formas de trabalho que tem gerado uma viuvez, né? As pessoas que gostavam de um certo atendimento das instituições financeiras estão um pouco assim carentes de um atendimento humanizado. E é nessa faixa que as cooperativas transitam muito bem, porque elas conseguem manter os sistemas informatizados no mesmo nível que os grandes bancos, grandes conglomerados, porém, costumam manter ainda um relacionamento mais humanizado, dado que o correntista da cooperativa também é um dos sócios da cooperativa, portanto, é um dos donos da cooperativa. E isso faz uma diferença muito grande. Eu estou sem som, sem retorno seu. Desculpa, eu tiro o meu som porque é uma passarinhada aqui, nós estamos à beira da primavera e eles estão tudo atacados. Então é uma cantoria, às vezes até atrapalha quem está escutando. Tá tudo bem, é assim mesmo, que bom. Eu pedi uma paradinha, porque eu acho que esse é um pedaço da conversa que interessa muito quem está ouvindo a gente, né? O que significa não ser só um correntista, mas também ser um sócio, ou um membro da cooperativa? Bem, vamos falar assim, na parte operacional, significa uma cultura organizacional, ou seja, a cultura de uma cooperativa, no acolhimento do cooperado, em geral, as agências só recebem cooperados. A população pode frequentar, não tem nenhum problema, mas, em geral, o público é o cooperado. Enquanto o cooperado sendo um dos donos, isso já faz um padrão de atendimento elevadíssimo, porque de acolhimento, as pessoas costumam conhecer os cooperados pelos nomes, há um relacionamento de pertencimento, né? As pessoas que trabalham na cooperativa têm um respeito diferenciado pelos aqueles que frequentam a cooperativa, porque entendem que eles são donos da cooperativa. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a cooperativa não tem finalidade lucrativa. Como é que isso se traduz na prática? Se houver cobrança de taxas e tarifas que represente algum tipo de excesso, ele vai para uma assembleia e os sócios da cooperativa, os próprios correntistas, decidem a destinação daquelas sobras. Então, é possível que ele participe da geração dos resultados de uma cooperativa. Então, você tem 2 benefícios. Numa ponta, você é bem atendido e paga juros e tarifas mais baixas que o mercado, e na outra ponta, se ainda assim houver lucro, né, houver sobras, as sobras são distribuídas por decisão dos cooperados. Isso eu acho que faz uma diferença danada, né? Eu tenho essa impressão, porque a gente sabe que o dinheiro que fica no banco é utilizado pelo banco em investimento, em aplicação, né? A gente sabe que eles fazem isso, né? Que as instituições financeiras fazem isso. Mas aí eles continuam cobrando taxas absurdas, e eu acho que juros que a gente também sabe que não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? E aí, se vocês conseguem, como cooperativa, ter esses juros mais baixos, é isso que eu entendi? Consegue ter juros mais baixos, né? E consegue também uma coisa importante, Stella, que é fazer todos os financiamentos, que eu acho que é a parte mais importante da cooperativa. Você estar pagando algum tipo de tarifa e juros, mas você saber que todo o dinheiro que você aplicou ou que você gerou de recurso, ele está sendo reinvestido em negócios locais. Quando a sobra de caixa
numa cooperativa, em geral, essa sobra de caixa financia emprego, geração de emprego e renda na sua cidade. Se sobra dinheiro num banco oficial ou num banco comercial, em geral, esse recurso é canalizado quase 100% para títulos públicos, ou seja, você drena dinheiro da comunidade, remete para Brasília, em Brasília eles compram títulos públicos. E esse dinheiro, então, é subtraído da economia e deixa de criar um efeito positivo da geração de emprego e renda na cidade. A cooperativa não faz isso. Toda a sobra de recurso dela, ela aplica em negócios locais, financiando atividades dos seus cooperados, que, em geral, são aqui de São Carlos. Então, assim, se nós queremos ter uma situação menos grave economicamente, nós temos que pensar que a solução pode passar também pelo cooperativismo de crédito. Aqui temos uma pergunta interessante, ó. Se alguém quiser migrar de banco comercial para cooperativa, é possível? Como fazer? Então, vamos lá respondendo aí a nossa pergunta. Primeiro, você procura uma cooperativa de crédito, não é só a Crediassis que atua em São Carlos, nós temos aí 6 cooperativas de crédito atuando em São Carlos, mas na Crediassis, que você procura uma das unidades, leva os documentos básicos, que é de identificação e de endereço e de renda, você vai fazer uma proposta que você quer ingressar na cooperativa. Rapidamente é feito um despacho, em geral, favorável, e a pessoa se torna um membro da cooperativa. Como membro, esse cooperado, então, vai aguardar alguns dias, ele vai ter os produtos financeiros que ele escolheu, né? Normalmente é conta corrente, cartão de crédito, serviço de cobrança, essas coisas. Depois que ele tiver com isso já operacional, cadastrou a senha de banco, tudo, ele vai lá e faz, provavelmente, ou encerra ou transfere os seus recursos de uma conta comum para a sua conta agora dentro da própria cooperativa de crédito da qual você faz parte. Então, não é exatamente um incentivo para que a pessoa feche a conta no banco, até porque, deixa eu contar, Estela, muitos dos nossos cooperados mantêm contas em banco comum e da cooperativa. Por quê? Porque a gente prega pelo melhor negócio. Se houver um negócio eventual que o banco cobre a taxa e a tarifa e a mais barata que a cooperativa, isso é bom para o nosso cooperado. Mas é importante que ele tenha uma régua para poder comparar, né? Nós temos negócios que a gente não vence sempre, mas nós podemos afirmar com certeza que o cooperado nosso só conseguiu uma taxa de juro mais baixa naquele outro banco que ele opera, porque ele exibiu a nossa taxa baixinha e esse efeito da concorrência gera também um benefício para o meu cooperado, já que agora ele tem uma taxa baixinha para esfregar na cara do gerente lá e fazer com que ele cubra aquela oferta. É bom, né, ter essa possibilidade, né? É bem legal. Tem mais coisa aqui, ó. Bom dia. O Cláudio Carvalho mandando bom dia para você. A Paula perguntando, pessoa física funciona do mesmo jeito? É a mesma coisa, documentos de identificação e de endereço e de rendas. A renda da pessoa jurídica comprova com faturamento, e a renda da pessoa física comprova com seu recurso de entrada, né? Pode ser uma pensão, pode ser uma aposentadoria, pode ser um salário, ou mesmo uma relação de faturamento, caso você seja um autônomo, ou coisa do tipo. Ou seja, isso não é mais impeditivo. Deixa eu te contar, Estela, no passado, durante 15 anos, a nossa cooperativa só não cresceu mais porque estávamos autorizados apenas a receber empreendedores, pessoas que tinham um CNPJ ligado ao seu nome, né? Agora, desde 2020, final de 2020, o Banco Central reconheceu a qualidade do nosso trabalho e autorizou nós atuarmos como, assim, chamado de livre admissão. Então, nesse momento, a Crediassis que pode acolher em pé de igualdade todos os interessados, sejam empresários, pequenos prestadores de serviços, ou mesmo pessoa física. Nós não temos mais hoje uma certa trava
que inibiu o nosso desenvolvimento durante 15 anos, porque eu só podia receber gente que era empreendedora, tinha um CNPJ. Agora não, agora nós podemos trabalhar com pessoas físicas e pessoas jurídicas sem nenhuma vinculação extra, nenhuma condição especial. Então, isso permite que a cooperativa cresça num outro volume para um público, especialmente do microcrédito. O microcrédito é a nossa especialidade, né? Ele é mais ágil, mais barato, e ele tira as pessoas com menor renda, muitas vezes, de operações que estão muito caras para as pessoas, né? E aí ela cai na cooperativa com a certeza que a mesma taxa de juro que ela paga, outro cooperado em pé de igualdade também pagaria a mesma taxa. Então, existe uma maior justiça entre as contratações. Existe um padrão de contratação que não distingue o rico do pobre, por exemplo. Tem uma dúvida que é já antiga, né? Das pessoas que, quando elas mudam, vão para um banco ou uma instituição financeira com características diferentes das convencionais, das instituições convencionais, que algum dos serviços não vai ser oferecido, né? Cheque, que hoje em dia a gente nem usa mais, mas você ter caixa eletrônico, você ter... Enfim, você poder ser atendido em qualquer cidade do país, isso se dá também com a cooperativa. Existe esse tipo de serviço ou existe algum serviço que ainda não é possível prestar? Então, vamos lá. O Cicobi é uma marca guarda-chuva, né? E Crediasysc é um braço do Cicobi. Então, o Cicobi tem agência espalhada pelo Brasil inteiro. É a 5ª maior rede do Brasil de atendimento. Então, nós temos mais de 3 mil pontos de atendimento e a rede Cicobi forma aí a 5ª, 6ª maior rede do Brasil. Então, assim, essa condição permite dizer que é muito pouco provável que você não encontre um Cicobi em alguma cidade. E como elas estão interligadas pelo sistema financeiro, pelo sistema eletrônico, você consegue, sim, ser atendido em um dos 3.500 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. 3.500 pontos de atendimento. O outro ponto de vista aí que o colega coloca, sim, nós temos, de uma pessoa comum, nós temos 100% dos produtos financeiros existentes, né? Numa pessoa comum, né? Uma pessoa física, 100%. Da pessoa jurídica, 95% de tudo que existe no sistema financeiro, e não é pouca coisa, está disponível na cooperativa. Então, ela tem todos os produtos e ela tem uma rede de atendimento gigantesca. A outra preocupação que as pessoas costumam ter, e eu vou adiantando, é que uma certa garantia em relação a seus investimentos. As pessoas que aplicam dinheiro via cooperativa têm uma garantia igualzinha aos bancos comerciais. Até R$250 mil por CPF, você tem garantido o seu investimento, seja ele na forma de poupança, de recibo de depósito cooperativo ou de outra coisa qualquer, ou fundos, etc. Então, a ideia nossa é que até 250 mil por CPF é garantido, né? Todos os serviços e uma grande rede de atendimento. Se não é da Crediasysc, é do sistema Cicobi. E, por fim, os caixas eletrônicos do próprio Cicobi, quando existem, ou caixa eletrônico da rede 24 horas, que também opera conosco. A Paula está falando que tem uma aqui pertinho de casa, na esquina da Praça Brasil. Aquela ali é uma Cicobi que nasceu do ramo médico, do pessoal da saúde, que agora chama-se Unimais, né? Ali é a Cicobi Unimais. No nosso aqui é a Cicobi Crediasysc. Então, esse sistema, e temos em São Carlos a Credi Iguaçu, temos também aqui em São Carlos eu acho que é Bandeirante, lá, uma outra lá. Então, assim, mas tudo faz parte da família Cicobi, né? Se você quer uma cooperativa de crédito voltado à pessoa física, de pequeno porte, que tenha, assim, um apreço especial por ser são carlense, que a diretoria, inclusive, é de São Carlos, quer dizer, uma diretoria local, né? E financia os negócios locais, você está preocupado com o desenvolvimento econômico
socioeconômico da sua comunidade, a Crede Assis que oferece 2 unidades para você, né? 3, na verdade. Uma dentro do CPP, uma na Avenida Salum e uma na Avenida São Carlos. Então, são 3 unidades que a Crede Assis que tem para atender a comunidade de São Carlos. Pergunta aqui do Cláudio Carvalho. Sobre investimentos, há também os chamados fundos imobiliários e fundos do agronegócio? São esses fundos, nós não temos na figura de fundo. Porque assim, o fundo é uma reunião de recurso que compra letras de câmbio do setor agrícola, né, ou do setor imobiliário. Então, nós temos, sim, a LCI e LCA, que são letras de câmbio da agrícola e letras de câmbio imobiliária. Então, nós temos as letras de câmbio. Só não temos a figura, Cláudio, do fundo, porque a própria cooperativa é o fundo. Ou seja, os membros da cooperativa, por meio da cooperativa, investem em LCA e em LCI. Então, a própria cooperativa faz o papel que lá no banco é chamado de fundo. Nós captamos o recurso, mandamos na nossa central e ela faz a compra de LCI e LCA, que são 2 títulos que de mercado com boa rentabilidade, boa liquidez, etc. Então, são vários os formatos interessantes para a gente poder migrar, né, de um lugar para o outro. A Paula, pelo jeito, ficou bem interessada. Achei bom também. Agora é o seguinte, eu costumo dizer que não é para todo mundo, mas não porque a cooperativa não quer todo mundo. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Existem pessoas que não conseguem morar num condomínio fechado. Por quê? Porque as regras do condomínio, às vezes, ela não convive bem com as regras do condomínio. Ir para uma cooperativa de crédito, existe um estatuto, existe uma certa organização. Então, se você vai para uma cooperativa, você não vai como cliente, você vai como sócio de uma cooperativa. Então, existem regras dessa sociedade que você se submete. É como morar num condomínio, né? Agora, existem pessoas que não têm personalidade adequada para conviver com regras. Essas pessoas são orientadas a não ir para a cooperativa, porque a cooperativa tem um conjunto de regras, né, que é diferente do banco. O banco, você vai lá, encerra a conta, vira as costas, está tudo bem. Você é explorado de um período e depois você é descartado. Na cooperativa, não. Nós fazemos um trabalho de educação financeira, inclusive para não perder o cooperado, né? O cooperado ingressou numa comunidade e ele ali inclusive, pode contar com uma certa assessoria financeira para que ele não tenha que sair da cooperativa por algum problema. Agora, às vezes, né, você tem ali regras que a gente não pode tudo. Por quê? Porque tem regras daquela comunidade que são respeitadas, em geral, traduzidas no que a gente chama de estatuto social. A gente segue um rígido estatuto social e a gente procura, dentro dessas regras, atender todo mundo com pé de igualdade. É uma dessas regras, talvez seja isso que o Maurício está falando. Não estou querendo submeter você a nenhuma situação complicada, mas achei interessante a pergunta dele por conta do que você está falando mesmo. Ele disse que ele tentou abrir uma conta, ser um membro da Cicobi da Avenida, e eles disseram que não podiam porque a MEI do Maurício tinha que faturar pelo menos R$5.000. E aí ele foi para outra instituição financeira, né? Tem um limite, uma situação para isso, para você fazer parte da cooperativa? Então, vamos por partes. Até dezembro de 2020, nós tínhamos algumas limitações a mais, sob o ponto de vista de ser MEI ou pessoa física. Eu esclareci isso, a partir de janeiro, isso foi flexibilizado. Isso. Outro ponto. Até um ano e meio atrás, a pessoa tinha que integralizar cotas de capital, ou seja, injetar recurso na própria cooperativa, na medida de mais ou menos R$1.000 para poder fazer parte daquela sociedade. Esse valor foi baixado para R$50 só de cotas de capital inicial e depois mais 120 todo ano, uma espécie de poupança forçada que nós temos que fazer com os nossos sócios, porque é desse dinheiro que a gente guarda em nome do sócio
que sai o recurso que a gente sai emprestando por aí. E a terceira, e já respondendo do colega, é o seguinte: provavelmente, se eu estou entendendo bem a pergunta, provavelmente o faturamento ele tem a ver não com a ingressar na cooperativa, mas para poder estar adequado ao nível de crédito que você, às vezes, pediu na cooperativa. Vou dar um exemplo aqui, não dele, mas de qualquer pessoa. Se eu ganho R$3.000 por mês, nós temos uma regrinha lá que você não pode tomar muito dinheiro emprestado, porque depois você não consegue pagar. Isso faz parte do nosso trabalho de educação financeira. Então, existe uma regrinha, mais ou menos, de 30% do que você ganha. Se for uma empresa, 30% do faturamento. Se for uma pessoa jurídica, pessoa física, 30% dos seus rendimentos. Se você tiver uma proposta de empréstimo que a parcela supere esses 30% dos seus ganhos, das suas entradas, nós educamos a pessoa para dizer, olha, ou se aumenta o seu faturamento, ou aumenta o seu salário, ou diminui o empréstimo, porque essa conta não vai fechar. Esse é um trabalho de educação financeira que é feito com todos. Por quê? Porque se eu não fizer isso, ocorre que o meu cooperado vai entrar no que a gente chama hoje de superendividados. Pessoas que foram abraçando os empréstimos que lhes foram ofertados e depois entra numa situação de inadimplência por uma situação de superendividamento. Como a cooperativa de crédito tem um trabalho financeiro, ela tem umas travas, umas orientações para dar para todos os cooperados. Olha, se uma empresa quer assumir uma parcela de empréstimo que vai passar de X% do seu faturamento, né? E ela tem ainda outros compromissos na praça, a gente precisa orientar a pessoa, dizer, olha, você precisa crescer seu faturamento, porque senão isso não está adequado ao negócio que você pretende realizar conosco. Agora, outras instituições financeiras têm outras regras de negócio, algumas têm maior apetite pelo risco, e aí elas podem ofertar recurso pela sua própria política de crédito. Nós temos uma política de crédito voltada a evitar o superendividamento de uma empresa ou o superendividamento de uma pessoa. Estou sem som, viu? Liga o microfone. Eu e os meus passarinhos aqui. A culpa é deles, não é minha que esqueço de ligar o microfone, né? É a beleza da primavera. É a beleza da primavera. Exatamente. O Zangão, ele explicou isso, que não era exatamente seu caso, né? Que ele não estava falando de você, que você tinha pedido crédito, mas ele quis dar um exemplo. Cada um com as suas regras, né? A gente o Zangão está explicando que ele não pediu empréstimo, que ele queria era uma conta para poder receber boleto, não é uma conta sem então, olha, tudo bem, poderia até estudar o caso dele, e claro, né, toda organização pode ocorrer falhas, e ninguém pode ter acontecido alguma falha, né? E a gente tem a humildade de entender que é um processo de aprendizado constante. Não, mas acho que é importante a gente ter essa consciência, né, de que é possível você trocar de banco, você ir para um banco que te atenda da melhor forma possível, e aí tem essa possibilidade de cooperativa, né? Que é Siscred, né, Martinelli? É isso? Não, essa aqui é a Cicobi Crediasisc. Crediasisc, Crediasisc. Existe uma outra rede de cooperativas chamada Sicredi, que também atua em São Carlos, né? Tá. Você sabe que uma bacia confusa com elas aqui. Mas deixa eu explicar para você que essa entrevista é boa para a gente dizer a seguinte. Dentro do cooperativismo, nós temos alguns princípios cooperativistas. E um deles é o de intercooperação. O que significa isso? Que nós ficamos muito felizes quando uma pessoa ingressa no cooperativismo de crédito, mesmo que seja de uma rede de outras cooperativas, não tem nenhum problema. Se você optou por trabalhar com o Sicredi, ou com o Cicobi Credicitrus, ou com a Cred Iguaçu, isso não nos ofende, isso é uma beleza, porque são mais pessoas que estão indo para o cooperativismo de crédito. Então, se quiser ir na Crediasisc, vai ser muito bem acolhido.
Mas se você fizer opção pela Crédito Iguaçu, pela Crédito Citrus, pelo Sicredi, você também parece tomar uma atitude muito legal, porque está ingressando no movimento que mais cresce no Brasil, que é o de cooperativismo de crédito. Enquanto nós tivemos uma crise enorme no país, né, e a gente pode discutir isso por horas, nós tivemos as cooperativas acolhendo multidões que deixaram de ser atendidas pelos bancos tradicionais, se viram em papo de aranha, porque chegou uma crise e não conseguiram repactuar seus créditos, não conseguiram, estavam ali para fechar as portas dos seus negócios, e aí eles foram acolhidos por cooperativas de crédito, e isso preservou muitos empregos, preservou muitas empresas, preservou a saúde financeira de muita gente, porque as cooperativas estavam ali prontas para socorrer as empresas na hora da crise. Coisa que o mercado financeiro, pela sua própria natureza, não tem pena. Se você caiu no ranking de risco e você passou a oferecer risco, as portas se fecham muito rapidamente no mercado financeiro. E as cooperativas... Mesmo que você esteja nele há mais de 30 anos, posso lhe garantir que é assim que funciona mesmo. Estela, meu pai foi cliente de um banco durante 50 anos, entre altos e baixos. Tinha lá o cheque que tinha uma certa cor, e por conta da cor do cheque ele se achava especial, né? Bastou ele se aposentar e sair do contrato social da empresa para as portas daquele banco se fecharem quase que imediatamente, tá certo? É impressionante. E assim, então eu vivi também essa experiência, quer dizer, testemunhei quem viveu essa experiência terrível, tá? Então, assim, as cooperativas têm um trabalho social para fazer, né? Qual que é o trabalho social? Acolher dinheiro das pessoas da comunidade, colocar num grande saco, que a gente chama de um fundo, e aí esse fundo é destinado a financiar atividades locais, que são os cooperados que têm atividades locais que precisam de dinheiro como principal insumo para a sua sobrevivência, para realizar negócios, etc. Então, a gente... Agora, também emprestar dinheiro, Estela, se você soubesse, é uma responsabilidade muito grande. Como o dinheiro não é nosso, é do cooperado, tem várias regras que são prudenciais. Nós temos que ser muito prudentes quando emprestamos o recurso, e eu dava o exemplo agora, para poder minimizar os riscos do negócio e não comprometer os fundos que são dinheiro do nosso próprio cooperado. Então, há uma responsabilidade muito grande ao gerir uma cooperativa de crédito. Não, sem dúvida. Eu gostei muito das suas explicações, achei as suas explicações muito legais. Volte sempre que você tiver alguma coisa de interessante para contar para a gente aqui no Bom Dia Café. E espero que você continue assistindo, porque essa também é uma microempresa tentando ganhar seu espaço, né? Estamos aqui, não estou aqui há tanto tempo. Olha só quem apareceu, ó. Peraí, tem perguntas rolando aqui, ó. Onde abro a minha conta? O cooperativismo é uma grande ação humana, é verdade. Onde abre a conta? Então, vamos lá. Vou falar da Crédito Assisc especificamente. Nós temos uma agência que fica na Avenida Salum 526, pertinho da Igreja de Santo Antônio. Então, Avenida Salum 526, próximo à Igreja de Santo Antônio, na Vila Prado. Lá nós temos uma unidade. Fica numa esquina, é bem fácil de encontrar. A segunda, nós acabamos de entregar uma agência nova, Estela. Avenida São Carlos, número 2323. Avenida São Carlos, número 2323. Subindo a avenida, antes de chegar na esquina da farmácia do Rosário, a tradicional ali, num centro comercial que tem ali no meio do quarteirão. Em frente à Lafique Imóveis, por ali. Então, assim, Avenida São Carlos, antes de eu chegar na 15 de novembro, à esquerda, número 2323, uma unidade novinha da Crédito Assisc, para você conhecer e vir fazer parte desse movimento conosco. É um grande condomínio, pessoal, onde os condôminos somos nós mesmos, né? Então, quem sobra dinheiro, coloca lá, e quem precisa, busca lá. E, com isso, o dinheiro vai fomentando o desenvolvimento local. Muito bem. Tem o Sérgio Candiano. Oi, Sérgio, bom dia. Bem-vindo ao Bom Dia Café.
Marquinho conseguiu mudar o conceito de cooperativa para banco normal, isso é muito bom, muito bem. Tá aí ainda? O Candiano está dizendo sobre poder receber as pessoas físicas e não ficar só limitado a empresários, né? Que nós nascemos só como uma cooperativa de empresários. Aí hoje não, a gente colhe estudante. Atenção, estudantes, o pessoal entende muito de economia colaborativa, então estudantes são muito bem-vindos, né? Jovens estudantes, porque eles entendem esse novo momento da economia, que é a economia compartilhada, colaborativa, cooperativa, são tudo movimentos que vão na mesma direção. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Marco? Obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima, quando você tiver novidades, avisa lá o Rogério e a gente vai se falando e colocando você no Bom Dia Café, tá bom? Tá bom, muito obrigado pelo espaço que você abriu para a gente. Tá joia. Obrigada, foi um prazer receber você aqui. Até mais. Tchau. Boa semana. Boa semana.